Então a gente já falou sobre a grande explosão que formou o universo e depois a grande nuvem de poeira que começou a girar e girar e girar e formar o sistema solar, e que no centro dessa nuvem foi formando a nossa estrela Sol, e que na periferia dessa nuvem, nesse grande disco que girava, foram se formando os planetas, inclusive o nosso planeta, que é a Terra. Mas quando a Terra era formada, ela não era como ela é hoje. Ela era muito diferente, você não a reconheceria. Na verdade, a Terra era tão quente. A Terra era tão quente, tão quente, tão quente, que ela era líquida. Ela era uma bola líquida, incandescente. Imagina uma bola de lava no meio do espaço, passeando pelo espaço. Essa era a Terra. Ela era líquida. E ela inteira líquida, como ela era muito quente, a superfície da Terra, é claro, ninguém viveria lá, né? Não poderia haver vida aqui, na temperatura em que estava a Terra. Também não tinha água naquela época, porque, claro, os metais estavam todos derretidos. Não tinha atmosfera também para a gente respirar. Então, de fato, era um planeta muito diferente do que nós temos hoje. Mas aí, o que foi acontecendo? Bom, a primeira coisa que foi acontecendo, a gente sabe que as coisas mais pesadas tendem a afundar, né? A ir para baixo. E as coisas mais leves tendem a ir para cima e flutuar. Então, a primeira coisa nessa grande bola que era o nosso planeta líquido foi que as substâncias mais pesadas, tinha um monte de substâncias ali, né? Tinha ferro, tinha carbono, tinha vários, enfim, sílica, tinha um monte de coisa. O que era mais pesado foi indo para o centro da bola e foi se concentrando um pouco mais no centro da bola, no meio dela. E o que era mais leve foi flutuando em cima dessa coisa mais densa, desse líquido mais denso, e foi ficando em volta. Então, o que era mais pesado no nosso planeta eram os metais. Então, no centro da Terra foi formando-se um centro metálico do planeta. E a superfície, a parte de fora, foi o que sobrou, né? Que eram que depois ia formar as rochas. As rochas são mais leves do que os metais. Então foi isso que aconteceu, mas a Terra ainda muito quente, líquida. Bom, mas aí outra coisa aconteceu também. Algumas substâncias começaram a se desprender que era um gás, que era mais gasosa, começaram a se desprender da superfície do planeta e a se resfriar, porque o espaço em torno da Terra estava frio. E elas resfriavam e elas voltavam. E o planeta também, viajando pelo espaço, ele ia soltando um pouco desse calor. Então, muito lentamente, a Terra foi resfriando. Até que, de repente, ela se resfriou o suficiente para que uma parte da Terra ficasse sólida. Mas a outra parte ainda, assim, conforme uma parte foi ficando sólida, aquele líquido que estava embaixo dessa casquinha, né, foi formando uma casquinha sólida. Mas dentro ainda estava tudo líquido. Esse líquido que estava embaixo, de vez em quando ele explodia para fora e formando esses vulcões todos. Então era assim que a Terra começou a ficar depois de um tempo. E esses vulcões liberavam grande quantidade de cinzas e de gases que formavam uma grande nuvem em volta do planeta inteiro. E essa grande nuvem bloqueou, em parte, os raios solares. E com esse bloqueio dos raios solares, formado por essa nuvem de cinzas vulcânicas, a Terra começou a ser capaz de capturar um pouco da umidade. Então a gente começou a ver resquício de água no nosso planeta, que antes não tinha, só tinha rocha líquida. Então começou a ter umidade na Terra. Agora, não dava para ter água líquida na Terra, porque era tudo muito quente, né? Então essa umidade ficava na atmosfera.
Mas depois de um tempo, de repente, caiu a primeira gotinha. Uma primeira gotinha caiu lá da nuvem, mas ela nem chegou na superfície do planeta. Quando ela chegou pertinho, ela já ficou tão quente que ela evaporou de novo. E não sei quantas vezes que isso aconteceu. Não sei quantas vezes que caíram algumas gotinhas e nem chegavam na superfície e já evaporavam de novo. Mas chegou uma hora que elas eventualmente conseguiram chegar na superfície. E aí formou-se essa dança de partículas quentes que subiam lá para as nuvens, lá para a alta atmosfera, e lá elas se resfriavam, e as partículas frias e um pouco de água que descia e resfriava a superfície do planeta, pegava o calor aqui e voltava lá para cima, largava o calor lá, voltava aqui para baixo. E assim ficou essa dança de partículas. Pelo planeta inteiro, as partículas ficavam dançando para cima e para baixo, carregando o calor para cima e resfriando a superfície quando voltavam para cá. E elas fizeram isso durante tanto tempo, até que uma hora, algumas gotinhas de água conseguiram atingir a superfície da Terra e não evaporar mais. E quando isso aconteceu, a Terra começou a fazer pequenos lagos. Mas esses lagos aqui estão sendo mostrados de azuis para você saber que era lago de água. Mas na realidade eu acho que esses lagos não eram assim azuisinhos, límpidos, com água limpinha. Porque lembra daquelas cinzas vulcânicas? Pois é, aquele monte de cinzas vulcânicas estava aqui. Então essa água que caiu, esses laguinhos que começaram a se formar, eram provavelmente de uma água densa, uma água suja, uma água cheia de cinzas vulcânicas, nutrientes. Mais nutrientes para quê? Porque não tinha vida nenhuma. E esses lagos, de repente, começaram a se espalhar e formar um grande mar lamacento, com cinzas vulcânicas e pedaços de rochas. Então formou-se um grande mar, não muito fundo, né? Porque a superfície era toda lisa ainda do planeta, era redonda. Então formou-se um grande mar rasinho e morno, porque a Terra ainda estava quente. Então essa água ainda era morninha. Então era isso. Então nessa época, como é que ficou a Terra? Ficou assim, ó, uma grande parte da Terra aqui no meio, muito densa, mais metálica. Depois uma parte aqui mais superficial ali, ó, rochosa. E depois aqui, ó, aquele mar bem rasinho, quase não dá pra ver aqui, mas é esse azul escuro aqui. Aquele mar rasinho cobrindo a superfície inteira da Terra. Isso aqui, se eu cortasse a Terra como se fosse uma laranja, assim, cortar no meio. E mais pra cá, aquela atmosfera que ainda não era uma atmosfera comprida pra cima como nós temos hoje, mas era uma atmosfera mais fininha, mais rarefeita. E que não tinha muitos dos gases que nós temos hoje, né, na nossa atmosfera. Então essa atmosfera ralinha, ela não era capaz, por exemplo, de bloquear os raios solares. Então chegavam raios solares bastante nocivos que hoje não chegam mais porque eles são filtrados pela alta atmosfera, mas eles chegavam na superfície do planeta. Além disso, a atmosfera também não conseguia bloquear as pedras que estavam ainda soltas pelo espaço e que de repente eram atraídas pelo planeta. Então caíam muitos meteoros aqui na Terra e atingiam a superfície. Hoje ainda caem muitos meteoros, mas eles queimam lá na alta atmosfera, eles não chegam lá. A maior parte deles não consegue mais atingir o solo, porque a atmosfera queima eles. Mas naquela época tinha muitos meteoros chegando, muitas pedras que tinham lá. Tinha raios solares bastante poderosos, nocivos, que chegavam a esse grande mar que nós tínhamos na superfície da Terra. Mas a crosta, a Terra já tinha formado uma crosta dura, sólida. E em cima dessa crosta tinha esse mar ralinho e aquecido de água. Então estava formado aí um ambiente bastante propício para o início da vida, né? Já tinha água líquida, estava quentinho, tinha os nutrientes
vindos das cinzas vulcânicas, tinha os raios solares lá, que de repente podiam fazer algumas substâncias se juntarem, né? E se separarem e tudo. Então era isso, a Terra estava assim, antes do início da vida, um grande mar. Não tinha ainda pedaços grandes de terra como esse aqui. Essa parte aqui foi formada depois, então a gente vai falar em outro momento sobre ela.